Alô, pessoal, muito boa tarde. É com um prazer muito grande que aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite, ou desta tarde, como queiram, leva um número espetacular. De programa número, vai aparecer já já aqui do ladinho, 2756. É programa que não acaba mais. Olha, já espetacular. Já está rolando na tela aí de todos nós as mais variadas formas de vocês entrarem em contato com a nossa produção. Portanto, extremamente maravilhoso. muito. Bota maravilhoso nisso, cara. Que, pelo amor de Deus. Aliás, a gente completou, todo mundo já sabe, eu vou falar pela última vez, completamos no último dia 1º de abril, próximo passado, como dizem os contabilistas, dia 1º de próximo passado, que foi bem no dia da mentira, nós completamos 14 anos no ar. Graças ao prestígio que os nossos queridos telespectadores dão ao nosso programa. Os mais variados temas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema interessantíssimo. É um tema muito delicado, muito sutil. Bichos de estimação nos condomínios. Não é fácil não, viu, gente? Tem muito rolo por aí, tem muita desavença, tem gente que nem dorme direito de tanta preocupação, um porque é a causa do problema, o outro porque é o receptor do problema. O assunto é tão delicado que nós convidamos uma especialista, a diretora da 3A Consultoria Predial. Palmas para Adriana Jorge. Obrigado, Adriana. Prazer muito grande recebê-la. A torcida tá boa, hein? Tá, então, eu agradeço até pelo retorno, pelo convite. Não, é um prazer muito grande. Ô, Adriana, eu estou exagerando no começo do programa? Ou é um problemaço mesmo? Não, é um problema. É um problema, né? É um problema, é um problema. É assim, as pessoas, elas confundem muito o seu estado emocional com a atribuição do síndico e aquilo que ela quer que seja realidade para ela. Então, o animal, hoje, ele não é considerado coisa. Ele é um bem móvel. Uhum. Então, eu tenho o direito, sim, de ter ele dentro da minha propriedade. Até pelo direito de propriedade pela Constituição Federal. Só que as pessoas também têm que ter uma noção. Né? Você matou a charada, tem de ter noção. Justamente. Porque sem noção não tem jeito. Você não vai Não. criar um baita de um cachorro enorme num apartamento de um quarto pequenininho e mais. Você não para em casa, você sai às 7 da manhã e volta às 7 da noite. Justamente, assim, não é proibido, mas... Falta coerência se você o fizer, né? Justamente, o bom senso, porque você tem tanto espaço para ele ficar, como a higienização. Claro. Né? O barulho, em defesa do próprio cachorro, né? Justamente, o barulho. Porque tem casos até que, assim, quando o cachorro começa a latir exageradamente, ou o gato miar, é porque gera um desconforto. Uhum. E aí precisa saber. Às vezes é um desconforto do próprio animal, ou pode ser também maus tratos. E tem lei para isso. Então, o síndico, até vou entrar até no papel do síndico, ele tem que pesquisar, ele tem que analisar, ele tem que ir lá ver. Não adianta escutar a reclamação, ir lá aplicar uma advertência, aplicar uma multa e caso resolvido. Não. Porque a pessoa bem instruída, a pessoa sabendo dos direitos dela, dependendo, dá até constrangimento ilegal. Agora, tem regras que contemplam todos os condomínios em geral e tem alguns detalhes, não é? São as emendas constitucionais do condomínio que cada um aplica do jeito que a Assembleia votar. Se pode ou não pode, não é assim? Então, se não for contrário à Constituição Federal, ao Código Civil, tudo bem. Agora, se eles determinarem uma determinada situação... Que contrarie. Que contrarie, automaticamente é nula. Tá. Então, vou dar um exemplo. Tem condomínios que alguns síndicos falam que não é para subir pelo elevador. Tem que ir pela escada. Não pode. Tem que ir pelo elevador. Porque você nunca sabe se o animal é idoso, se o animal tem problema e mesmo quem conduz. Isso até pode causar um constrangimento ilegal. Por isso que eu falo, é bom as pessoas pesquisarem, por o animal não ser considerado coisa e bem móvel, ele tem direito também.
Tem esse, tem o de... Tem de contemplar também o bem-estar do animal. Justamente. Tem também o artigo que a gente vê muito em condomínio, que é o 336, que é os 3 S que a gente brinca, né? 336? 1336. São os 3 S: sossego, salubridade e segurança. Então, o animal, ele entra nesses 3 S. Mas isso não quer dizer que se ele estiver latindo, ele está perturbando, é um barulho excessivo. Você tem latidos intermitentes e isso você precisa distinguir. É aquilo que a gente estava conversando. Às vezes o meu cachorro está lá tranquilo, o vizinho chega, bate a porta e o cachorro começa a latir. Aí eu sou a culpada. Né? Às vezes o cachorro, eu saio e o cachorro está latindo, mas ele não late todos os dias naquele mesmo horário. É uma coisa meio que pontual, meio que esporádico. Ou late quando está com fome e você não está em casa na hora certa. É a reação do animal. Ele não sabe falar. Agora, quanto ao número de animaizinhos, existe algum impedimento? Ter 8 gatos e 4 cachorros? Então, olha, eu assim andei até pesquisando, vendo, não se diz nada porque fala que o direito de propriedade te dá o direito de colocar quantos animais você quer dentro de um apartamento. Mas entra naquilo que nós falamos. Da coerência. Da coerência, da noção, do bom senso. Eu não vou ter 10 cachorros dentro de um apartamento e depois como é que eu vou sair com os 10? Né? Às vezes são cachorros de porte grande. Que já entra no direito do cachorrinho de passear. Justamente. Então, justamente. Porque se eu não levá-los, pode ser considerado maus tratos. E aí? Aí ele começa a latir, começa a ter um desconforto. Então, como é que vai? Então, assim, a pessoa tem que entender que o pet, ele tem direito e ele tem que até estar o melhor. direito do outro começar, é constitucional, é isso. É fácil de ser aplicado. E assim, cachorro solto em condomínio não pode. É coleira ou guia. Porque tem uns que vai, não, ele sabe, ele me segue. Coleira, guia e, em muitos casos, focinheira, né? Dependendo das reações do animal. Isso, que nem em São Paulo tem uma lei específica que coloca a focinheira. Então, é o Rottweiler, o Pitbull, o Mastim Napolitano e o American Staffordshire Terrier. Esses são obrigatórios, até em via pública. As outras raças, não. Porque se eu colocar a focinheira, vamos supor, num poodle, né, ou a enforcadeira, num poodle, né, tem leis que protegem eles porque eu posso estar afetando a respiração deles com a articulação. Agora, o pessoal pergunta assim, às vezes, mas e o pastor alemão? Gente, cada um sabe o cachorro que tem. Se é um cachorro... E responde por ele. Justamente. Se é um cachorro agressivo, por mais que não esteja na lei dele usar a focinheira, mas você sabe que ele é um pouco agressivo, coloca, não custa. Entendeu? Porque aí entra naqueles 3 S, a segurança. Né? Tem outros estados que não têm. Dá para você repetir as raças dos cachorros que são obrigados a usar a focinheira? Em São Paulo. Em São Paulo. Isso não chega em nenhuma das nossas cidades aqui do ABC? Não, é em São Paulo, na cidade de São Paulo. Na capital de São Paulo. Eu só estou agora meio assim, eu acho que é estadual, viu? Não é só municipal. Bom, depois a gente pode checar. É Mastim Napolitano, Rottweiler, Pitbull, American Staffordshire Terrier. Esses são os 4 que mesmo em praça, tem que ter. Não é coleira, é focinheira. É focinheira e guia. E guia. E guia. E às vezes eu tô na pracinha e eu vejo, principalmente pitbull solto, né? Então assim, mas ele é dócil comigo. Gente, é cachorro, é irracional, né? Claro, é um animalzinho. É um animal. Então se ele atacar alguém, não é que ele é culpado, é dele mesmo, é instinto dele. Eu falo assim, formiga quando se sente ameaçada, ela pica. E é um negocinho desse tamanho, às vezes, né? Então, o cachorro também. Então, assim, tem que ter. Mas você também tem que estar ciente daquilo que você está levando lá fora. Claro. E isso sem falar nos dejetos, você tem que levar um saquinho para recolher. Sim, isso aí sim. Acho que é coisa ultrapassada, mas em todo caso, vamos falar. Sim, que é a salubridade. É obrigatório também, né? Obrigatório. É obrigatório. Tem condomínios que têm um espaço pet. Né? Como tem condomínios que quer até construir, né, um espaço pet. Mas eu aconselho até verificar com o veterinário, porque tem um piso adequado, né? Tem um espaço adequado.
Equipamentos Senão eles adequados. escorregam, é um problemaço. E às vezes, vamos supor, quando faz xixi, né, fica cheirando, não dá. Então eles normalmente pedem para colocar piso, acho que é piso frio, uma coisa assim, nada de grama, essas coisas todas. Nada muito aderente, inclusive. Não. Então, assim, eu aconselho pegar um profissional, né, estudar, fazer um projeto. O síndico, ele não é especialista em tudo, ele não sabe tudo, ele pode ter noções de alguns pontos, senão não existia faculdade de nada, né? É claro. Então, assim, não tenha vergonha, vá atrás, vai procurar. Isso até para os seus condôminos é bem relevante. E assim, você lidar com pet não é fácil. E também não é uma coisa banal, não é. Vem doenças, vem constrangimento, vem chateação. Tem pessoas que não toleram qualquer tipo de barulho. Né? Você está lá, você está convivendo numa comunidade. Você sobe e desce de elevador, às vezes você encontra várias vezes. E é o teu lar, a tua casa. Você precisa viver em paz, não é possível. Já tem tanto rolo por aí vai arrumar rolo onde você mora. Então, né? Porque assim, hoje assim, qualquer coisa, processo. Como é que você vai processar um vizinho e continuar morando lá? Não, e mesmo assim, você vai viver de processo? Não é possível. Eu acho assim, antigamente a gente era tão mais assim felizes, né? Mas é verdade. Não é? A gente estava comentando, né? Foi-se o tempo de... Aliás, eu vejo nos livros de recordação, aquela coisa toda. De sentar na calçada, com cadeira e tudo, não é? Mas quem passou por isso tem uma recordação muito boa, né? A gente vivia na rua, brincava de carrinho de rolemã, bolinha de gude, pulava corda, tocava campainha e saía correndo. É verdade. Né? Garrinha de mamona, balanço com pneu, punha uma árvore, subia em árvore, descia em árvore, brincava de esconde-esconde. Hoje, isso você não vê, você vai falar com as criançadas, não sei, né? Então a gente até pergunta, olha... muita coisa melhorou, né? Sim, nós não estamos aqui criticando, porque no caso dos animaizinhos, né? As vacinas, não, Adriana? Vacinar o animal é super importante, castrá-lo, não é? Tudo isso tem de fazer, pô. Não é? Nós estamos numa época que é necessário ter esse tipo de cuidado, né? Sim. E não é assim, ou ser mais ou ser menos. Não, é saber viver. É saber ser feliz. Agora, Adriana, fazer uma pergunta curta e grossa. Síndico sofre? Ai, sofre. Como sofre? Sofre. Porque ele tem que ser médico, psicólogo, engenheiro, advogado, contador, administrador. Ele tem que ser tudo. Bispo, pastor. Sim. Mãe, pai, irmão, cunhado, cunhada. Eu não digo amante. Amante eu não digo. Só vou voltar um pouquinho que a lei é estadual. A lei é estadual, então abrange todo o nosso território aqui do Grande ABC. A lei é estadual, então, assim, ficar atento. Tinha que ser nacional. Tinha, mas, né, nem tudo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos voltar com a Adriana Jorge, que é diretora da 3A Consultoria Predial. E essa firma especializada deve ter uma noção muito grande dos principais reclamos dos condôminos, né? Qual é o carro-chefe? Só dá manchete. Talvez não sejam nem os animaizinhos. Não, barulho. Fora de hora, logicamente, né? Criança, né? Carro, que é a garagem, vazamento, que também entra. Né? São assim, o que vai te afetar no de cima e no seu é o que pega. Outro dia eu achei tão bonitinho, da minha casa, eu ouvi num prédio vizinho, tinha um senhor usando uma furadeira. Aí nisso uma voz bem de criança mesmo. Para com essa furadeira, eu não tolero isso. Já está contaminado, mas não tinha mais que 10 anos. Por isso que foi engraçado. Se fosse um adulto, não teria graça nenhuma. Quer dizer, já está contaminado, né? Já sabe que pode reclamar. E altos brados. É o convívio, né? É o convívio. É o convívio dentro da casa dele, Ele viu alguém fazer isso. Justamente. Ele viu alguém fazer isso. E assim, criança pede. Eu tenho filhos e eles falam, mãe, isso pode?
Isso está acontecendo? Aí você fala, não, tal, mas também não seja louco de ficar lá gritando lá na sacada, né? Nós temos o nosso condomínio aqui, com nossas regras, toda empresa Sim, tem. sim. Uma delas é não se atrasar em chamar o intervalo, coisa que eu estou quase, Quase, né? cometendo um crime aqui. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema bichos de estimação nos condomínios, Show Mais número 2756. Estamos recebendo com muito prazer a diretora da 3A Consultoria Predial, a Adriana Jorge. Ô Adriana, os gatos parece que são mais tranqui, né? Eles estão lá jogadaço, mora no armário, mora no fogão, mora no frio, na caixinha, como adora a caixa. Quer dar um presente para gato? Pega, vai que eles dão de graça também é bom, né? Eles dão caixa de papelão, adora papelão. Adora. É até aquilo que eu estava E cachorro adora garrafa PET. São os dois presentes mais baratos que existem. Garrafa PET vazia, logicamente, e caixotes de papelão. Assim, o gato, ele é mais tranquilo. A única coisa que eu falo para prestar atenção é a higiene. Né? Porque quem tem gato, se não fizer uma higienização, colocar no lugar correto, hoje tem areias próprias, tem até um material mais... Tem areia, né, com cheiro, aquela coisa toda. Né? Para não ficar o cheiro. Porque se ele tiver que sair, ele sai. É difícil você ver algum gato na coleira. Mas não dá. Né? Em compensação, o cachorro vai fazer suas necessidades lá fora. Faz dele, mas vai lá fora. A hora do passeio já sabe. E a hora do passeio, eu não sou um veterinário, mas pode consultar o seu veterinário. Aliás, o veterinário do seu cachorro ou do seu gato. É quase que uma obrigação levá-los passear. Você não pode prender um animalzinho no apartamento e não descer nunca. Não, tem animais até que são estressados e tem que fazer sessões de psicologia, uma coisa assim mais baseada em comportamento, dar um anti-estresse para eles, né? É como pessoas, eles vivem no meio de pessoas. Então, eles vão agir, às vezes, ter reação de convívio de pessoas. Claro. Tá? E assim, eu vejo de uma forma tão simples e as pessoas complicam. Né? A questão de você ter a noção de onde você pode cuidar, a questão que você tem que ter uma higienização, a questão do barulho, a questão do bom senso, na hora que eu vou sair... Das vacinas, justamente, tem coisa que não estamos nem falando aqui, mas pelo amor de Deus, né? Na hora que vai vacinar, que nem tem condomínios que tem esse espaço PET, e eles exigem a vacinação, carteirinha de vacinação atualizada. Né? Então, não adianta ter só o cachorro e levar o cachorro para lá e para cá, ou o gato ali para jogar. Não, você tem obrigações com eles também. Né? E só, voltando de novo, não me bata, a lei estadual... a lei. Isso, é 11.531 de 2003. Tá? Da focinheira. 2003? 2003, da focinheira. É importante, viu? Essa lei aí é uma lei bem bolada. E assim, deixar bem claro, focinheira é para animal. Não vai querer pôr no seu vizinho. Muito menos no gatinho. Justamente. Tem gato ligando para cá e fala, explica bem a diferença de gato e cachorro, que nós estamos na neura aqui. Porque o pessoal fala assim, mas às vezes eu vejo aquela enforcadeira no lugar. É porque às vezes ele fica se lambendo muito, se arranhando. Então coloca, como alguns cachorros até menores têm. Mas não é que quando você vai sair com o gato na guia, que nem tem. Não, que é isso. Colocar aliás, tem uma pergunta aqui, pois não. Estão me fazendo aqui pelo... existem multas estipuladas para as pessoas que possivelmente transgridam essas leis, esses dogmas condominiais. Agora eu caprichei na pergunta. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Foi ser uma coisa bem técnica. Bem técnica, eu nem sei o que eu perguntei. Tem. De acordo com cada convenção do condomínio, é estipulado o valor da multa ou até em questão de porcentagem. Então cada condomínio tem um valor. Sim. Se não tiver, uma assembleia pode determinar. Porque senão sempre faz e às vezes não tem a punição que
seja necessária, né? Então tem que ter assim, e o ser humano ele só aprende quando pega no bolso, né? Uhum. Ah, nossa, já vira uma fera, né? E o condomínio não é diferente. Uhum. Né? Então tem sim, de acordo com cada condomínio tem a sua convenção, tem o seu regulamento interno, dá uma olhada e se não tiver pode determinar em assembleia. E depois a engenharia civil, aquilo que você falou en passant, né? Mas é verdade, eles estão pensando em tudo hoje em Sim. dia em termos de condomínio, não é? Então. Para a pessoa, quanto menos sair de casa, melhor, não é? Então estão bolando esse espaço PET, Tem bastante condomínios hoje sendo entregues com esse espaço PET. É importantíssimo isso. Só que assim, da mesma forma que eu desço do meu apartamento e vou até a rua com guia, com coleira, com focinheira, eu tenho que ir também até o PET, porque eu estou atravessando uma área comum. Então não é porque, vem, ele vem junto. Ah, tá. Entendeu? Só porque está em casa, entre aspas. Justamente, né? Primeiro que não é parque, mesmo que for parque, você também está lá com a guia, não. Segundo, porque não é casa, é apartamento e mora muita gente lá. A área comum é o quintal de todos, né? Uhum. Então tem sim que estar com a guia o tempo todo. Até no transporte, nos elevadores também. Rapidinho, só para fazer uma colocação, que muitas perguntas estão caindo nos nossos canais de comunicação. Questão de papagaio, periquito Então, e que tais. Tem animais silvestres, você só pode ter no seu apartamento se o IBAMA autorizar. Agora, o IBAMA, ele tem... Já é até federal, né? Justamente. Agora, o IBAMA, ele tem uma tabela que ele especifica quais animais são domésticos, que seria o de estimação, e quais não são. Até recentemente, estava conversando com um rapaz, ele estava com problema com uma calopsita. A calopsita pode. Uhum. E se o condomínio proíbe ter animal, ninguém pode proibir, porque nem a lei proíbe. Então, Perfeito. Aí é uma lei que pulula, digamos assim, acima das reuniões do condomínio. Justamente. E nessa tabela do IBAMA, a calopsita é considerada doméstica. Então, eu aconselho até as pessoas procurarem. Como diz o meu filho, vai nas letrinhas coloridas. É o Google. E papagaio? Papagaio, porque papagaio fala, né? Canta. O papagaio fala. Vai ter que domesticar. Se for alguma, digamos assim, uma raça, né, que o IBAMA tem que autorizar, ele tem que ter autorização do IBAMA, tá? Normalmente, em apartamentos, a gente não tem papagaio porque é um problemaço. Entendeu? Por causa do falar dele. Do falar, eu tinha E precisa ver o que ele fala também. Justamente, tem papagaio. eu tinha Coitado, ele repete aquilo que ele aprendeu, né? Eu tinha num condomínio que ele era de lavar rápido. Nossa, tinha um vocabulário... Tinha um vocabulário ótimo. É uma fraseologia. E qualquer coisinha, ele assoviava, ele falava um monte de coisa e teve que ter problema. E o dono falou, sinto muito, você vai ter que dar um jeito. Muito bem, Adriana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Conversamos com a Adriana Jorge, diretora da 3A Consultoria Predial. Obrigado, Prazer, até a próxima, Adriana. Até. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Falo isso todo dia. Deixa de bancar o pazzo, presta attenzione. Ciao.